melhor que meu Deus. Aleluia. Glória a Deus. Não há nada, nada melhor, não há nada. Aleluia. Nada melhor, não há nada. Nada melhor que o meu Deus. Pai bom. Oh, Pai bom. Senhor, nós te damos graças no nome de Jesus Cristo por estarmos aqui reunidos nesta noite para te louvar, para te adorar e para ouvir e receber da tua palavra. Graças te damos, porque reunidos no nome, nesse nome, o Senhor está presente, iluminando o nosso entendimento, Senhor, nos trazendo a compreensão da verdade, a compreensão da tua palavra. O teu Espírito nos ensinando, o teu Espírito nos convencendo do pecado, da justiça e do juízo. O teu Espírito quebrando cadeias, destruindo fortalezas, aniquilando sofismas e toda a altivez que se levanta contra o conhecimento do Senhor. Cada mente cativa à obediência do Espírito e da palavra, Pai. Em nome de Jesus, nós oramos para que haja salvação de vidas, novos nascimentos genuínos, Pai, no Espírito, pelo Teu Espírito. Libertação de toda perturbação mental, de toda confusão da alma. Cura para o corpo físico. Operação de milagres, dos sinais e das maravilhas do Senhor. E, Pai, tudo seja para a glória do Teu nome. A Tua palavra seja exaltada. O nome do Senhor Jesus seja glorificado. Reconhecemos o ministério do Espírito Santo, Pai, e te damos graças por estarmos aqui, no nome de Jesus. Amém. Boa noite, irmãos, a graça e a paz. Vocês podem sentar. Muito obrigado, equipe. Não há nada melhor. A minha vida é do Mestre. Ainda bem, eu vou morar no céu. Graças a Deus, irmãos. Somos guardados pelo Senhor. Somos protegidos pelo Senhor. Não há o que temer. Fica só a saudade, né, irmão? Fica a saudade, sabemos que era um homem de Deus, mas o Senhor sabe de todas as coisas. E Deus é inocente. Amém? Glória, glória, glória. Aleluia. Nós estamos vivendo em tempos oportunos, amém? Estamos em tempos oportunos, irmãos. Essa é a nossa oportunidade. Essa é a nossa vez. É a vez da igreja, do povo de Deus. Amém? Chegou o nosso tempo. Estamos nos últimos dias e somos chamados para esse tempo, para nos levantarmos como igreja, com ousadia e intrepidez, para resplandecermos a glória do Senhor. Amém? Você está pronto para isso? O Pai quer se manifestar através da sua vida, irmão, da minha vida, da nossa, da igreja. Igreja, ela é essencial. Igreja é saúde. É ou não é? Você que passou por alguma pressão, alguma situação, você sabe que a igreja é saúde. Quando chega vida para nós. Amém? Saúde da palavra, saúde do Espírito. Amém, amados? Abra sua Bíblia em Provérbios, capítulo 24. Aleluia. Deixa eu ler um versículo para você na Revista Atualizada e depois eu vou lê-lo na Nova Bíblia Viva. Primeiro na Revista Atualizada, verso 11 do capítulo 24. Olha aí para você, hein? Para nós, igreja. Livra os que estão sendo levados para a morte e salva os que cambaleiam, indo para serem mortos. Amém?
Você está aqui? Deus falou contigo já? Já falou, não falou? Deixa eu ler de novo. Livra os que estão sendo levados para a morte e salva os que cambaleiam para serem mortos. Vou ler para você então na versão Bíblia Viva, a partir do verso 10. Se você fica desesperado quando tem que enfrentar muitos problemas, sua força será limitada. Liberte as pessoas que estão sendo levadas à morte. Socorra os que caminham tropeçando para o lugar onde serão mortos. Não fuja da responsabilidade, dizendo: não sabia o que estava acontecendo. Deus conhece os seus pensamentos, Ele sabe muito bem o que se passa no seu coração e dará a cada um a recompensa merecida pelos seus atos. Amém? Glória a Deus. Deus é bom. Ele vai dar a cada um a recompensa merecida pelos seus atos. Não é bom? Você está seguro? Está confiante? Está em paz? Ele nos dará o que é nosso. Vida e vida em abundância. É isso que Ele tem para a igreja. Então Ele está falando, irmãos, aqui, olha, nesse verso 10, se você fica desesperado, quando tem que enfrentar muitos problemas, sua força será limitada. Se você fica desesperado, sua força será limitada. Se você deixar que a sua alma, que as suas emoções, os seus sentidos te governem, sua força será limitada. Se você se mover pelo que você vê, pelo que você ouve, pelos sentidos, a sua força estará limitada. Nós não somos daqueles que nos movemos pelo que vemos, mas pelo que cremos, pelo que a palavra de Deus diz. Então isso aqui é possível. Se Deus está falando na sua palavra, Ele está dando uma instrução para a igreja, não fique desesperado. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Fique em paz. Governe a sua alma, governe as suas emoções, com esse novo ser que você é, esse novo espírito recriado. Você é uma pessoa nova, uma nova espécie, você pode dominar, exercer domínio sobre os teus sentimentos, sobre as tuas emoções, confiando na palavra do teu Pai. E nesse tempo, enquanto você está equilibrado, desfrutando da graça e da paz de Deus, você está pronto e preparado pelo Espírito Santo, você já está capacitado pelo Espírito do Senhor, você já está capacitado como uma nova criatura, você já está habilitado com a palavra de Deus que governa a tua vida, a palavra de Deus está gravada em teu coração, e o Espírito Santo te lembrará de todas as coisas. Então, no momento de você chegar para uma pessoa para libertar aquelas que estão sendo levadas para a morte, a palavra vai fluir do seu interior como um rio de vida, a palavra vai sair com salvação, a palavra vai ser com libertação, a palavra vai ministrar cura para as pessoas. É a palavra que sai de dentro de você, que vai produzir cura, que vai produzir salvação, que vai produzir libertação. Então, socorra os que estão tropeçando para o lugar onde serão mortos. Esse é o tempo oportuno, nosso tempo, o tempo da igreja se manifestar. O tempo da igreja levar a palavra, o tempo da igreja socorrer os aflitos, os angustiados. Ei, não é o tempo de você ficar desesperado. Se você ficar desesperado, a sua força será limitada. A sua força está no Espírito. Amém? Não fuja dessa responsabilidade, a palavra de Deus está dizendo. Não diga, não sabia o que estava acontecendo. Você sabe, nós sabemos. É nesse tempo. Não fique esperando o Covid acabar, não fique esperando a pandemia, o lockdown. Não espere nada. Fale agora. É hoje, o tempo é hoje. Não dá tempo de esperar para o amanhã. Saia da sua zona de conforto, saia do seu comodismo, saia da sua intimidação, saia do medo, saia da vergonha. Amém? Vidas estão perecendo. E nós estamos aqui para socorrê-las. A igreja do Senhor ainda está nessa terra para alcançar as pessoas, para socorrer as pessoas, para tirar essas pessoas da angústia, do marasmo, da aflição. Amém, amados? Então não fique acomodado, achando que nada vai acontecer com você, que pode chegar na sua porta.
Mas se chegar, você não pode ficar desesperado. Você tem que estar no equilíbrio da palavra, no equilíbrio do Espírito, e você tem que mandar sair. Você tem que mandar sair. Não me ligue de madrugada que eu coloco o meu telefone no desligado. Não me ligue para eu ligar para você de madrugada. É você que vai ter que orar. Você está sozinho em Deus naquela hora. Aleluia! Querido, quando você fica dependendo de homens, vai ter um momento que você vai estar sozinho. E você vai precisar do papai. Então começa a desenvolver logo essa intimidade com o papai. Amém? Olha que Efésios capítulo 6 diz para nós. Lembra disso. Nós estamos nesse tempo, vivendo em tempos oportunos. Esse tempo é oportuno. Efésios capítulo 6 diz assim: quanto ao mais, verso 10, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Ei, não se desespere. Você pode ser fortalecido no Senhor, no Espírito do Senhor que habita dentro de você e na força do seu poder, se rendendo a Ele, confiando nele. Amém? Pessoas morrem por falta de ar, sem nem ter nada, só pelo desespero. Ela entra em desespero e já começa a sentir falta de ar. Não é assim? Quem já passou por uma aflição? Diz que tem a síndrome do pânico. A síndrome do pânico parece que dá mais ou menos isso na pessoa. Ela tem a sensação de que está com a falta de ar. Mas o seu organismo está todo funcionando perfeitamente. É um problema aqui psicológico. É uma pressão psicológica. Então, Satanás, ele usa da pressão psicológica. Então, você tem que ser fortalecido no Senhor e na força do seu poder. Irmão Reagan, naquele livro, Crescendo... O extraordinário crescimento da fé. O extraordinário crescimento da fé, do irmão Reagan. Ele cita um exemplo de que eles estavam no local, muitas pessoas ali naquele local, e tinham soldados, e eles estavam com um dirigível, aqueles balões, e estavam segurando aquele dirigível. Mas, de repente, aquele balão começou a exercer uma força para subir, e alguns soldados começaram a largar. E, na medida que os soldados largavam, ele subia, e alguns ficaram pendurados. Então, alguns ficaram até uma certa altura, e aqueles caíram. E aí um só homem conseguiu se manter ali segurando. E aquela plateia que estava assistindo aquele momento começou a desesperar e chorar e falar: meu Deus, quando é que ele vai cair? Ele vai cair, vai se despedaçar no chão. E o povo desesperado. E o dirigível subindo. E aí, quando conseguiram resgatar aquele homem que desceu, o que você fez? Aí ele disse que ele havia pego aquela corda, enrolado em volta da sua cintura e havia se segurado. Ou seja, ele havia se fortalecido no dirigível. Ele não exerceu força para segurar o dirigível. Ele deixou que o dirigível segurasse ele. Então você precisa deixar que o Senhor e a força do seu poder é que te controle, que te governe, que te assista, que te transborde em você do seu espírito, da ousadia e da intrepidez. Você está entendendo? Você fez cara de quem está entendendo mesmo. Amém? Então veja, no verso 11 ele diz aqui: revestivos de toda a armadura de Deus. Olha a dica que Deus está nos dando. Você não fica desesperado, senão a sua força vai ser pequena. Não fique desesperado, senão você não vai dar conta da situação. Revestivos de toda a armadura, seja fortalecido no Senhor e na força do seu poder. Lembra do dirigível, se envolve na corda e deixa-se lançar nos braços do Pai e confia nele, o mais ele fará. Confia que o Senhor vai te sustentar. Confia que é o Senhor que te equilibra. Sabe, meu querido, se você passar por uma pressão, você tem que começar a orar em línguas. Não é aquela oração em línguas emergenciais. Não. Tranquilo, calmo, descansando no Senhor, confiando que Ele está te sustentando, exercendo o controle sobre suas emoções. Amém. É possível. É possível. Se Deus está falando na sua palavra, é porque é possível. Se Deus está falando para você não se desesperar, é porque você não deve se desesperar. Se Ele está falando que você se desesperar, a sua força vai ser fraca, é porque você perde o ânimo. Se você fica desesperado na sua mente, você perde a noção de tudo. Você não tem mais raciocínio, você não consegue mais pensar no que vai fazer para resolver aquela solução. Não é assim? Se você começa a se desesperar, então você tem que parar, respirar fundo, orar em línguas
Levanta suas mãos para o alto e fala: Pai, minha fé, minha vida está nas tuas mãos. Amém? Eu confio no Senhor. A minha proteção está no Senhor. Deus é vivo. Deus é real. Deus é Espírito. Ele é um Deus presente. Eu passei por uma pressão. E quando eu passei por essa pressão, naquele momento não tinha como eu resolver a situação. Então eu simplesmente levantei as mãos para o alto e falei: Pai, minha vida está em tuas mãos. Eu estava em risco de morte, risco de um assalto. Não tinha o que fazer. Então eu levantei minhas mãos para o alto e falei: Pai, o Senhor que vai cumprir os meus dias. Está escrito que é o Senhor quem determinará os meus dias. Que é o Senhor quem determina o meu tempo nessa terra. Então, Pai, minha vida está em tuas mãos. Quando eu fiz aquilo, eu fui tomado do Espírito Santo de Deus, da paz que transcende todo entendimento, da presença do amor do Pai, que eu fiquei tranquilo, calmo. Por quê? O que acontece geralmente no momento desse, de agressão, no momento em que as pessoas estão sendo ameaçadas? Elas querem reagir. Não é assim? Você quer se escapar agindo com a sua própria força, querendo reagir. E esse veio para mim esse pensamento. Mas aí eu me entreguei ao Senhor. E o Espírito Santo encheu a minha vida com a sua presença. Então, amado, não se desespere. Permaneça forte, porque você vai ter que socorrer muita gente ainda nesses dias. Amém? Não se cale. Fale. Não se intimide, não se envergonhe, não se esconda. Amém? Vá e diga. Então ele fala: revestivos de toda a armadura de Deus para poder ficar firmes contra as ciladas do diabo. Você precisa se revestir de toda a armadura de Deus. De toda. Plena. E ele fala aqui quais são as armaduras de Deus: a couraça da justiça, o evangelho da paz, o escudo da fé, o capacete da salvação e a espada do Espírito. Ele não fala: fica apenas com a espada do Espírito, ou fica apenas com o capacete da salvação, ou vá apenas evangelizar. Se revista de toda a armadura de Deus. Esteja consciente da presença de Deus na sua vida. Ele fala: fique firme contra as ciladas do diabo. Porque no verso 12 ele diz para nós o seguinte, e o que eu estou trazendo isso para você entender. Porque esse é o tempo oportuno para nós. Porque a nossa luta, ela não é contra o sangue e a carne. A nossa luta não é contra pessoas. A nossa luta não é contra homens. A nossa luta não é contra marido e esposa, não é pais e filhos. A nossa luta não é contra o seu patrão, não é contra o seu vizinho. A nossa luta não é contra o governador, o presidente da república, os deputados, os senadores. A nossa luta não é contra o Supremo Tribunal Federal nesse tempo de política, nesse tempo de pandemia. Amém, amado? Essa não é a nossa luta. A nossa luta, sim, contra os principados e potestades. Contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Essa é a nossa luta. Contra os espíritos demoníacos, contra a obra de Satanás. Só quem pode ir contra a obra de Satanás é a igreja do Senhor Jesus Cristo, que está investida de autoridade e de poder do Espírito Santo de Deus. A igreja do Senhor, ela tem um nome que é sobre todo nome. Ela carrega um nome que faz prostrar toda a casta de demônios. Eles têm que se prostrar diante do nome. Eles têm que ser paralisados diante do nome. Então é tempo oportuno para você descobrir que você tem um nome, que você já está habilitado. Para que você não seja tragado pelo mal. Amém? Então você tem que estar sendo alimentado mesmo e fortalecido. O verso 13 ele diz: portanto, tomai toda a armadura de Deus, mais uma vez. Tome toda a armadura de Deus para que você possa resistir no dia mal. Resistir no dia mal não é você ser acuado, não é você ficar debaixo de pressão. Resistir no dia mal é você pressionar o diabo, é você colocar ele para correr, é você avançar, é você tomar posição, é você tomar aquilo que é seu. Resistir ao diabo é para que você, ele diz, para que depois de você ter vencido tudo, você não vai tentar.
Você não vai competir. Ele já é condenado, derrotado. Ele já está debaixo dos seus pés. Você tem que resistir para tomar posse e exigir aquilo que é seu. Não deixar ele levar o que é seu. Não, você não está competindo com ele para ver quem ganha, não. Você já venceu. Jesus já é o campeão da história. Amém? Jesus é o campeão e você já é o mais do que vencedor. É o que diz a palavra de Deus sobre nós. Então, para depois de você ter vencido tudo, olha, para vencer tudo, permanecer inabalável. Permanecer inabalável. Permanecer inabalável. Não é desesperado, não é ansioso, não é preocupado. Eita, e agora o Covid vai me pegar. Eita, que o Covid pegou meu vizinho, o Covid chegou no condomínio. Ai, meu Deus do céu, o Covid. Não, você vai permanecer inabalável. Aleluia! Você vai permanecer inabalável. Não desesperado, não com medo, não intimidado. Amém, amado? Amém. Ei, querida, você está tendo um tempo de oportunidade aqui para estar ouvindo enquanto você está são. Porque se chegar a bater na tua porta, você sabe o que é que você vai falar. Chegou tarde, diabo. Já fui vacinado lá pela Bíblia, pela palavra de Deus. Amém? A infalível, a inacessível. Chegou tarde, cão. Eu já estou vacinado. Chegou tarde. Saia. Saia da minha família. Saia da minha casa. Saia da vida do meu marido. Saia da vida da minha família. Saia dos meus negócios. Amém? Saia das minhas finanças. Saia do meu trabalho. Saia da minha empresa. Saia do meu emprego. Amém? Ei, querido, a palavra de Deus, Salmo 115, diz o seguinte, que os céus pertencem ao Senhor, mas a terra Ele deu aos homens. Ei, querido, a terra é nossa. Avance, que a terra é nossa. Como disse Josué e Caleb. Amém? Vamos comê-los como pão. Somos nós que avançamos, amados. Esse é o tempo oportuno para a igreja aparecer. Esse é o tempo oportuno para a igreja saber quem é. Você não é um religioso. Você não é um crente de final de semana. Você não é um religioso da igreja dominical, meu irmão. Você é filho do Deus bendito, do Todo-Poderoso, do grande eu sou. Você é nascido de Deus. Você é da família de Deus, irmão. Alguns não estão recebendo isso agora, mas no dia que chegar a pressão, você recebe. Aí você reage. Você precisa, amado, receber a palavra, aceitar a palavra como ela está dizendo para você e crer e declarar, essa palavra é verdade na minha vida, essa palavra é verdade na minha vida. Eu ando nessa consciência de quem eu sou em Cristo Jesus. Irmão. Ande na consciência de quem você é em Cristo Jesus. Tome toda a armadura de Deus. Se revista de Deus. Aleluia. Veja que ele diz aqui no verso 18, amado. Com toda oração e súplica. Com toda oração e súplica. Lá em 1 Timóteo capítulo 2, diz para nós assim no verso 1. Antes de tudo, pois exorto que use a prática. Use a prática, hein? Tem que ser prática na sua vida. Aí ele vai falar todos os tipos de orações. Súplicas, orações, intercessões, ações de graças em favor de todos os homens. Você está orando? Você está intercedendo? Ei, você está suplicando pelo Brasil? Você está intercedendo por aquele vizinho que está doente? Você está orando para que essa pandemia se acabe? Você está intercedendo para que as autoridades tenham sabedoria para gerenciar essa crise? Você está orando para que haja paz no Brasil? Para que haja entendimento entre os homens? Para medicar a receita certa? Pessoas estão morrendo por causa da receita errada. Sabia? Livros que estão indo para a morte. Socorra aqueles que estão cabaleando. Aleluia. Então o Senhor está nos chamando para esse tempo, com toda oração e súplica, orando em todo tempo no Espírito. Você não é um religioso, você não é um frequentador de igreja,
você é o Filho de Deus, você é Jesus Cristo nessa terra agora. Jesus subiu aos céus e partilhou do Espírito Santo contigo, para que você, assim como ele andou na terra como homem com o Espírito Santo, agora é você, agora sou eu, desfazendo as obras do diabo, curando os enfermos e libertando os oprimidos. Amém? Sou eu e é você. E ele está falando aqui, Paulo orientando, ore em todo tempo no Espírito. Por que você tem que orar em todo tempo no Espírito? Para você estar sensível à voz do Espírito Santo, para você ouvir o que o Espírito Santo está falando para você. O Espírito Santo vai te dar o livramento. Não entre nesse negócio, não faça isso, não ande com aquela pessoa, ei, não invista nisso. O Espírito Santo vai te dar a orientação. Ei, não vá lá agora, não vá naquela padaria agora, não está na hora. E você, por que eu não tenho que ir na padaria se tem que comprar pão? Obedeça ao Espírito Santo. Pode estar acontecendo um assalto e ele está te dando livramento. Você é nascido de Deus para ser guiado pelo Espírito de Deus. Os filhos de Deus são guiados pelo Espírito de Deus. Você é nascido de Deus para o Espírito de Deus te guardar e te livrar. Senhor, por que tu não me livraste? Mas eu falei contigo. E você não quis dar atenção. Você estava distraído, desapercebido, focado só nas tuas coisas. Orando em todo o tempo no Espírito. Jesus orava todo o tempo no Espírito. Jesus estava focado, ligado, ele falava, eu falo o que eu ouço o Pai me falar, eu faço o que o Pai manda eu fazer. Então olha para Jesus, o Mestre, Ele é o nosso Mestre, Ele nos ensina como nós temos que nos comportar nesse mundo, Ele nos ensina que nós devemos andar em obediência ao Pai, e não segundo o nosso entendimento mais. Você nasceu de novo para ser guiado pelo Espírito de Deus, ser guardado pelo Espírito de Deus, querido. Ele vai te dar livramentos, mas você precisa ouvir o Espírito Santo. Ei, diminui a velocidade do teu carro. Ei, não dá essa cortada. Ei, não para nesse semáforo agora, diminua a velocidade. Amém? O Senhor está querendo livrar o seu povo, mas o seu povo não está orando no Espírito. O seu povo não está andando no Espírito. Veja o que ele está falando. E para isto, vigiando, com toda perseverança e súplica por todos os santos. Aí você está orando no Espírito em todo o tempo, andando, dirigindo de carro, lavando louça, limpando a casa. Você está orando no Espírito em todo o tempo, quando você está se deslocando para algum lugar, quando você está em casa, orando no Espírito. Atento à voz do Espírito Santo de Deus. Não, você não é fanático, você não ficou louco. Não, você só é uma nova criatura que se relaciona com o Pai que é Espírito. Toma parte disso. Você é uma nova criatura que se envolve com o seu Pai, que se comunica com o seu Pai. Você não vive mais em função deste mundo, embora você esteja nesse mundo, mas você vive guiado pelo Espírito. Então o crente está padecendo porque está deixando de viver uma vida no Espírito, amado. Você precisa viver uma vida no Espírito, vigiando, atento. Fique atento ao que o Espírito está mostrando para você, acerca das pessoas, acerca dos acontecimentos. Fique atento ao que o Espírito está falando. Ei, não é tempo de gastar, não é tempo de comprar, é tempo de guardar, é tempo de investir nisso ou naquilo outro. Amém? O Espírito está querendo o quê? Que a igreja prospere. Esse é o tempo da igreja prosperar. Esse é o tempo da igreja emprestar e não tomar emprestado. Esse é o tempo da igreja suprida. Fazer um investimento direcionado pelo Espírito Santo de Deus, não é na tua cabeça. O Espírito Santo tem o melhor negócio para nós. Deus cuida de nós. Deixa Deus cuidar de você. Deixa o teu Pai cuidar de você. Seja perseverante. Súplica por todos os santos. Súplica. Você só vai orar quando o teu filho, quando o teu parente, quando o teu familiar fica enfermo. Aí você ora, aí você pede oração, aí você vem para o culto de oração, orações emergenciais, orações de desespero. Não! Permaneça orando. Perseverante na oração, que aí você vai ver que o Senhor vai te dar o livramento. Você nasceu para servir o Senhor. Você nasceu de novo para isso, querido. Não é só para você orar, ora, Pai, guarda minha família, o resto pode tocar fogo. Graças a Deus nós estamos guardados aqui dentro do condomínio, aleluia, livre de saques, meu salário está sendo depositado, glória a Deus, o resto não tem nem problema, está sem emprego. Não, você não está aqui para isso. Você tem a natureza do seu Pai. O seu Pai é generoso.
Ei, você tem a natureza do seu pai, o seu pai é amor, Deus é amor, a natureza dele é amor, a essência dele é amor. E nós, quem somos? Amorzinho. Filho de gato não é gatinho? E filho do amor é o quê? Somos nós. Nós somos o amor, amado, a expressão do amor de Deus para as vidas. Ei, querido, nós somos aquela corda que vai enrolar ele no dirigível. Cordas humanas, com laços de amor te atrair. Amém? Somos nós as cordas, para alcançar e sustentar e trazer a pessoa para ele. Ei, vem para o seio do Pai. Amém? Veja que ele fala que nós devemos orar por todos os santos, por todos os irmãos. No seu momento de oração, o Espírito vai trazer a pessoa. Eu estava aqui naquele momento ali orando, e o Espírito Santo me trouxe uma pessoa. No momento não, lá no gabinete, quando eu estava aqui lendo e orando. E o Espírito Santo me trouxe uma irmã, uma ministra do Verbo. Sem mais nem para quê. Então, entendi. Você está entendendo que Deus é um estrategista? Você está entendendo que você socorrer e livrar pessoas é você obedecer ao Espírito Santo e orar no momento que o Espírito te chama para orar? E levar a palavra no momento que é para pregar a palavra? Ele está falando aqui, Paulo fala assim, olhe, ore por mim também para que me seja dada a palavra. E no abrir da minha boca a palavra saia com intrepidez, para que o ministério do Evangelho seja conhecido. Nós temos, igreja, que orar por esses dias, por pessoas intrépidas aqui, ousadas aqui, falando a verdade que tem que ser dita. Ei, querido, chega de coach. Chega de palavrinha que só anima a sua alma. Você precisa de ouvir o alimento sólido da verdade para tirar você do marasmo, da mesmice, te colocar para cima, para frente, avançando, conquistando, tomando posse do que é seu. Ei, te ajustando, te corrigindo, te alinhando. Amém, amado? Você precisa orar para que a palavra do Senhor esteja chegando. E Paulo fala aqui mais, no verso 20. Porque eu sou embaixador em Cristo. Nós todos somos embaixadores. Está lá em 2 Coríntios, capítulo 5, a partir dos 17, 18, 19, 20, 21. Ministros da reconciliação, embaixadores em Cristo. Nós somos os embaixadores, nós somos os representantes de Deus nessa terra. Nós somos os representantes do reino de Deus, amado. Eu e você é a porta do céu para aquela pessoa que está enferma no hospital. Eu e você é a porta do céu para aquela pessoa. Ei, você tem que chegar logo, antes que ela parta daqui, porque se partir sem Cristo vai para o inferno. Você sabe disso, irmão? Está lá no começo, como nós lemos. Ei, não diga que você não sabe, porque você sabe, e você vai ser recompensado conforme os teus atos. É tempo de correr, é tempo de avisar, é tempo de gritar, é tempo de comunicar, é tempo de proclamar o Evangelho, irmão. Não é tempo de esperar a morte chegar com a boca escancarada cheia de dentes, como já dizia aquele lá. Não é verdade? Não, é tempo da gente proclamar. É tempo de você falar para o seu vizinho, ei, tem jeito. Aleluia! Veja aqui, ele fala para que nós sejamos ousados para falar e cumprir o que devemos fazer. Ei, nós precisamos ser ousados. É o tempo da igreja, amado. Esse tempo é oportuno para nós orarmos e pedir ao Senhor ousadia, intrepidez, para pregar o Evangelho, para orar e interceder. Amém? Lute contra essa tua carne que quer deixar você prostrado, deitadão no sofazão, assistindo televisão. Lute contra essa tua carne. Se levante no espírito como homem ou mulher de Deus. Aleluia! Orando em todo o tempo no espírito, fortalecendo o teu homem interior, vivendo a vida que Jesus Cristo conquistou para você, meu irmão. Olha, 1 Timóteo capítulo 2, que nós vimos ali, a gente lê sempre no nosso culto de oração, antes do nosso culto aqui também. Nós estamos cansados de ver, mas a fé vem pelo ouvir. Deixa eu ler para você de novo. Antes de tudo, pois, exorto que se use a prática. Ei, é para você praticar. Não é para você ouvir e ir embora e só voltar no próximo domingo, não. Você vai ouvir a palavra hoje e vai começar a colocar em prática hoje. Você vai obedecer ao Espírito Santo a partir de hoje. Vai acordar na hora que Ele te acordar. Vai orar na hora que Ele mandar, seja na hora do almoço, na hora do jantar, de manhã, seja de madrugada. Você vai ouvir porque você é filho obediente. Você não é mais filho da desobediência. Você é filho obediente do Pai.
E você está aqui para servir ao Pai. Amém? Ah, graças a Deus. Eu já fiquei até preocupado agora. Fiquei preocupado. Falei, meu irmão, pai, a igreja não está ouvindo. Olha isso. Ele fala, em favor, para que se use essa prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graças, em favor de todos. Ei, amados, é em favor de todos os homens investidos de governo, de autoridade. Para quê? Para que nós, amado, que ainda estamos nessa terra, tenhamos vida tranquila e mansa, com toda piedade e respeito, para que haja paz, para que o evangelho seja pregado. Ei, você tem que orar por todas as autoridades. A palavra de Deus está dizendo, amado, nós não somos idólatras, nós não vamos idolatrar um homem que está investido de autoridade, amado. Nós temos que orar por todos, independente do partido que ele esteja representando. Para quê? Para que haja paz. Para que haja vida tranquila. Você já viu como é você ter um atribulado no governo? Você já viu, amado, um endemoniado do inferno no governo? Qual é o problema? É fechar a igreja, é perseguir pessoas, é prender pessoas. Você já viu isso? Quando tem um ditador dominando um país? Então, o Senhor nos dá a instrução, ei, igreja, você só tem que fazer isso. Antes de tudo, só faça isso. Quer livrar as pessoas da morte? Quer socorrer aqueles que estão morrendo? Vá orar. Ore por essas autoridades, porque isso é bom e aceitável diante do Senhor, o que Ele diz. Olha aqui no verso 5 que Ele tem que falar para nós. Porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem, o qual a si mesmo se deu em resgate por todos, testemunho que se deve prestar em tempos oportunos. Nós estamos nos tempos oportunos. Ei, querido, é o tempo de você dar testemunho do que Jesus Cristo fez na sua vida. Esse é o tempo oportuno da pessoa chegar com desespero para você e você vai pregar Jesus Cristo para ela. Não tenha medo, não tenha vergonha, não se intimide. É o tempo de você abrir a tua boca e falar, Pai, me dá ousadia e intrepidez, porque eu vou falar, eu quero falar. Falando num monte de incrédulo, tem uma roda de incrédulo lá. Todo mundo escarnecendo dos crentes. E você se levanta no meio deles e fala, olha, você sabe para onde você vai quando você morrer? Eu sei para onde eu vou. Entendeu? Aí eles vão ficar assim, ó, boca aberta. Que certeza é essa que você tem? Porque eu creio em Jesus Cristo. Porque eu confessei Jesus Cristo. Porque eu nasci de novo. Porque o Espírito de Deus habita em mim. E Ele testifica em mim que eu sou filho dEle. Eu sou salvo. Ainda bem, eu vou morar no céu. Entendeu, irmão? Esse é o momento do confronto mesmo. E se você ficar lá acuadinho, deixando aquele povo todo morrer e ir para o inferno, se você é a voz de Deus, se você é a palavra de Deus, fala para eles. Onde está a tua esperança? Onde está a tua segurança? Fala para eles, a tua segurança está o quê? Na vacina? Tem gente que está dizendo que vem para a igreja depois de tomar a segunda, terceira vacina. Então, só Jesus na causa. Graças a Deus por Jesus Cristo, irmão. Amém. Olha a dona Eloide ali. Dona Eloide, a senhora já tomou a vacina? Mas veio antes de tomar a vacina. Amém. Dona Eloide sabe em quem tem crido. 70 e poucos anos, Dona Eloide está ali, meu irmão. Vencendo. Pregando o evangelho. Teve no hospital internada, ganhando todo mundo para Jesus. Médicos, enfermeiros, técnicos. É assim, amado. Deus pega as coisas loucas deste mundo, as coisas fracas, para confundir as fortes e as sábias. É pelo poder do Espírito Santo de Deus, é pelo poder de Deus, é revestido da armadura de Deus, não é na sua força, não é o que você é o que Cristo é em ti. É a vida de Deus operando em você, meu irmão. Está na hora da gente ter esse tempo oportuno. Olha, resgate o qual a si mesmo se deu em resgate por todos. Cristo Jesus. Testemunho que se deve prestar em tempos oportunos. É esse o testemunho que nós temos que dar agora. Que Jesus, Ele já pagou o preço da minha vida. Que certeza você tem de que você é salvo? Que certeza que você tem que você vai para o céu quando morrer? Jesus pagou o resgate. Não sou mais escravo do diabo.
Jesus, ele pagou o preço da minha vida com o sangue dele. É o testemunho que você tem que dar. Está aqui na palavra. Jesus, ele deu em resgate por mim. Amém, amado? É simples assim, querido. Então não fique desesperado quando a pessoa chegar, bater na tua porta e falar assim, meu Deus, o que eu faço? Eu falo, deixa eu te falar. Jesus, ele já pagou o preço dessa doença e da morte. Amém? Lembrar lá de Romanos capítulo 8, como Paulo diz, nada pode nos separar do amor de Cristo, nem a morte, nem a vida, nem principados, nem potestades, nada pode nos separar do amor de Cristo. Amado, a sua convicção, a sua fé, a sua confiança no nome de Jesus, a sua confiança de que você é filho, nascido de Deus, a sua confiança, convicção de que você vai morar no céu, vai impactar aquela pessoa. Se você falar com convicção. Esse é o tempo oportuno, meu irmão, para nós darmos testemunho de que Cristo pagou o nosso resgate. Ei, você acredita que Cristo pagou o seu resgate, irmão? Então você tem que falar isso. É só isso, igreja, que você tem que falar. Não precisa ter uma pregação minuciosa. Não, Jesus pagou o meu preço já. A minha vida pertence ao Senhor. Ele já pagou a minha vida. Amém, irmão? Remindo o tempo. É tempo de pregar, querido. É tempo de pregar, tempo e fora de tempo. Qualquer oportunidade que surgir para você, para o seu vizinho, para o seu colega, para o colega de trabalho, para aquele patrão, para quem quer que seja, no hospital, é tempo de pregar. É tempo de pregar Jesus Cristo. Você ora, pede que os olhos dele sejam iluminados, pede que o coração dele seja aberto, para que a palavra seja implantada. Você ora para que ele tenha o entendimento. Você ora para ter a sabedoria para falar. Você ora para que o Espírito traga à lembrança as palavras que devam ser ditas. Você crê no poder da palavra saindo de dentro de você com unção, com autoridade e poder, porque você é ungido do Senhor. Você crê porque o Espírito habita em você. Você crê que é o Espírito que vai convencer, não é você. Você fala o que o Espírito mandar falar. Não importa o que ele vai pensar, amado. Esse é o tempo oportuno para a igreja se levantar. Agora eu estou falando para você de oração. E por que nós temos que orar por todas as autoridades? Porque, irmão, Satanás pode entrar numa mente, numa alma, numa vida de uma pessoa dessa, e essa pessoa trazer destruição. Lá em Lucas, capítulo 22, verso 3, diz que Satanás entrou em Judas. Satanás entrou em Judas, um espírito maligno entrou em Judas. E aí Judas traiu Jesus, o discípulo que andava com Jesus, viu? Por que nossa luta não são contra pessoas, mas contra principados, potestades, espíritos dominadores, demoníacos? Então o espírito demoníaco pode entrar na vida de um homem desse, de um líder, de uma autoridade de um país, irmão. Como entrou em Hitler para matar, dizimar os judeus? Ou tu acha que foi Deus que mandou ele fazer isso? É um homem dominado por Satanás. Então é por isso que o Senhor está falando para nós, dando uma instrução para a igreja. Querida igreja, quer desfrutar de paz, quer desfrutar de piedade, quer desfrutar de vida mansa? Ore pelas autoridades, ore por todos os reis, ore por todos aqueles que estão investidos de governo, ore por todos aqueles que estão investidos de autoridade. Aleluia! Não é simples, irmãos, porque Satanás pode entrar. O que nós temos visto que está acontecendo nos tempos de hoje, em alguns líderes de nações, hein? Tomando medidas que prejudicam nações, que prejudicam pessoas, que prejudicam negócios, que prejudicam sistemas. É ou não é, irmão? Tomando providências inconsequentes, muitas vezes por falta de sabedoria e de orientação do Espírito Santo de Deus. Vem cá, quando você tomou uma decisão unilateral, só você quebrou a cara, fez um mau negócio, Deus não estava envolvido nisso, porque você não ouviu o Espírito de Deus. Não é assim? Então, amados, nós precisamos orar pelos nossos líderes, líderes mundiais das nações, as autoridades constituídas, os governos, para isso. Para que ele não tome medida que prejudiquem o povo, que prejudiquem o bom andamento do país.
Porque Satanás, um espírito maligno, pode entrar. E é isso que o espírito maligno quer fazer. Aí você vai falar, não, mas eu confio no meu presidente, fui eu que votei no meu presidente. Ele é homem. Está nesse mundo, sujeito a um espírito maligno. Seja o presidente, seja o governador, seja um desembargador. Você está entendendo isso? Nós não podemos ficar envolvidos emocionalmente com isso, amado. Olha aqui, deixa eu ler mais uma vez para você. Eu li para você aqui o capítulo 2 de 1 Timóteo. No final, aqui no verso 8, diz assim, ó, quero, portanto, que os varões orem em todo lugar, levantando mãos santas, sem ira e sem animosidade. Veja, irmão, você tem que estar orando com o teu coração limpo, com o teu coração livre de partidarismo, porque onde há partidarismo, onde há facção, há demônios, diz a palavra de Deus. Então o teu coração, amado, não tem que estar envolvido num homem, o teu coração está confiante em Deus. É Deus quem vai agir através de um homem. É Deus quem vai operar na mente do homem, se a igreja orar. Agora, se aquele homem está à mercê de demônios, de espíritos malignos, o que vai acontecer? Arroxo, pressão, violência, confusão, decisões tomadas pelo espírito das trevas, prejuízo para os empregos, para os salários, para os trabalhos, prejuízo para as famílias. Amém, amado? Você está entendendo que eu não estou falando de política? Porque tem aqueles que pensam que eu estou falando de política. Eu estou falando da palavra de Deus, o que a palavra de Deus nos ensina a fazer. Que o nosso coração não pode estar envolvido em homem nenhum, sem animosidade. Amém? Sem ira. E ele fala, porque alguns falam, não, eu confio. E o que acontece? Você esquece que esses homens podem ser influenciados por espírito de Satanás. Que eles podem sofrer essas influências, serem subjugados por demônios, por forças demoníacas, por pressões políticas, para assinar políticas e coisas que são prejudiciais a uma nação, a um país, a uma cidade. É ou não é, irmão? Hoje em dia não está assim. Você percebe isso, igreja? Igreja, você está com seus olhos abertos, enxergando, assim, quando no noticiário você não fica ali só preso no Covid, no Covid, no Covid, no Covid, no Covid, 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 Covid. Você vê que tem toda uma nação, toda uma equipe de liderança mundial envolvida. Não é algo apenas do Brasil, mas é mundial. Escândalos mundiais, vêm que interesses, ganâncias. Estamos nos últimos dias, irmãos. E a igreja precisa se levantar contra essas coisas desprezíveis. Cumprindo o que a palavra de Deus nos diz, antes de tudo, ore. Livra os que estão cambaleando para a morte. Socorre. Como? Revestidos de Deus, orando, intercedendo com todo tipo de oração, orando em todo o tempo, vivendo uma vida no Espírito. Não dá mais, amado, para você fazer planos com essa terra. Não dá mais para você ficar vivendo a vida nesse mundinho comum, não. Você precisa viver uma vida no Espírito, querido. Você precisa verdadeiramente se entregar para o Senhor e pedir para Ele qual é o plano e o propósito dEle nessa terra enquanto você está em vida. Porque a tua vida pode durar só hoje. Pode durar 10 anos, 20, 30, 100. Você precisa saber, amado, e parar de relutar contra Deus. Parar de querer viver os teus próprios projetos, irmão. Você precisa despertar, acordar. Saia dessa sonolência, amado. Saia dessa embriaguez. Desperta, tu que dormes. Levanta-te dentre os mortos. Vem para a vida. Ilumina os teus olhos. Ilumina o teu entendimento, meu irmão. Vamos ler mais um texto aqui, que nos ensina que nós devemos orar por eles. 1 Pedro, no capítulo 2, o verso 4 diz, chegando-vos para ele, chegando-vos para Cristo, a pedra que vive, rejeitada assim pelos homens, mas para com Deus é eleita e preciosa. Também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados, casa espiritual,
para ser de sacerdócio santo. Somos nós os sacerdotes, amados. Somos nós os intercessores. Somos nós aqueles, amados, que devemos nos interpor, o intermediário entre os homens e Deus. Eu e você, meu querido. Sou eu e você, a igreja do Senhor. Que devemos nos colocar diante do Senhor, não para ficar se lamentando, choramingando. Ó, Senhor, você não está vendo a minha vida, você não está vendo como é que eu estou. Não, é para você se posicionar para Ele e falar, Pai, o que queres que eu faça? Porque Ele vai te recompensar segundo o teu serviço diante dEle. Irmão, Ele é justo. Deixa que Ele cuide dos teus negócios. Deixa que Ele cuide dos teus filhos. Deixa que Ele cuide das tuas famílias. Cuide dos negócios do teu pai para você ver. Amado. Querido. Vai ficar leve. Começa a cuidar das coisas de Deus para tu ver. Vai ficar leve. Vai vir, ó, de graça. Meu irmão. Agora tu quer fazer as coisas tudo, deixa que Ele faz. Amém. Fica leve, querido. Então, aqui ele diz, olha, vocês estão sendo edificados casa espiritual. Para ser sacerdócio santo, separado para o Senhor, para oferecer ao Senhor as orações, as intercessões a favor das nações, dos líderes, de todos os homens. Deus está ouvindo as orações da igreja. Deus quer ouvir as orações da sua igreja. Deus quer ouvir as orações e as súplicas do seu povo, amado. Deus quer saber se o seu povo está acordado, se o seu povo está incomodado com o que está acontecendo, ou se o seu povo está acomodado, irmão. Você está acomodado? Está tudo bem para você? Você está aceitando essa vida como está, assim mesmo? Você está satisfeito, amado, com isso? Querido, crie em você uma indignação santa. Aleluia! Crie em você, querido, uma indignação santa. Não é uma rebelião contra as autoridades, os governos. Não é você sair no ativismo, numa carreata, na manifestação. Não é esse tipo de manifestação que Deus está esperando da igreja. Não é esse tipo que Deus está esperando da igreja, irmão. É sem animosidade e sem ira. Ele está esperando de nós, amado, é alguém que se coloque na posição, é alguém que se coloque na brecha, é alguém que diga para Ele, Senhor, eis-me aqui, Senhor, eis-me aqui, Senhor, eis-me aqui, Senhor, usa-me. Ele está chamando a igreja dele para esses últimos dias, amado. Para você ver como Ele pode fazer a diferença em todas as coisas. Nós precisamos orar para que os líderes das nações, eles tenham vontade e desejo de fazer o que é certo. Orar para que eles queiram fazer o que é certo, independente das pressões que chegarem sobre eles. Que eles se recusem a ceder influências de corrupção, influências negativas. Entende, amado? Precisam de pessoas ousadas, intrépidas, no espírito de sabedoria de Deus. Pessoas que dizem não ao pecado, não à corrupção, não à mentira. Amém, amado? Nós precisamos orar para que a mente das autoridades desse país sejam pessoas, amados, com pensamentos puros, tementes ao Senhor. Pessoas que têm respeito pelas vidas humanas. Amém, amado? E isso tudo está na nossa mão, da igreja. Está na igreja, amado. E devemos orar, e podemos, para que sejam removidos aqueles que são corruptos, aqueles que trazem prejuízo para a nação, aqueles que têm as agendas egoístas e satânicas. Sabia? Você já percebeu que tem agendas satânicas? Ou você está apenas olhando o jornal e só vendo Covid? Esse manietamento aí para Covid é para os homens naturais. Você é espiritual. Essa manipulação aí não é para você, não. A sua mente é mente de Cristo. Você tem a mente de Cristo, você tem os olhos iluminados. Você sabe discernir o certo do errado, o que é bom e do que não é bom. Você sabe. Você tem o Espírito Santo em você. Amém, amado? Então a gente precisa estar consciente dessas coisas. Temos que orar também pela salvação de cada um deles. Não há impossíveis para Deus. Não há impossíveis para Deus, amado. O impossível para nós é possível para Deus, querido. É por causa da graça do Senhor, da misericórdia do Senhor. Quem era eu?
E o Senhor me alcançou. Entende? Então a gente precisa entender que não há impossíveis para Deus. E que Deus pode converter o coração de qualquer um desses homens que estão investidos de autoridade. Que Deus pode gerar temor no coração deles. Em Provérbios, não sei se é o capítulo 21, 20, versículo 1, diz que Deus, Ele inclina o coração do rei para obedecer à sua vontade. Esse é o seu Deus. Esse é o seu Pai. Esse é o seu dono. A ordem está dada. É para eu e você tomar posse e começar a agir. Seja essa a prática da sua vida. Não fica vivendo só em função da sua agenda, de férias, de viagens, de isso, de aquilo. Vá, divirta, não estou falando nada contra isso não. Eu também vou. De vez em quando eu chego aqui moreninho, né não? Não estou falando contra isso não. Mas eu estou falando que nós precisamos andar na consciência de quem somos em Cristo. Orando em todo o tempo no Espírito, conscientes de que somos a igreja do Senhor. Porque está escrito aqui em 1 Coríntios capítulo 15, no verso 19. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. E a nossa esperança em Cristo não se limita só a essa vida. Nós temos a vida eterna. Há uma vida muito melhor do que esse tempo que nós estamos passando aqui. A cada dia está mais claro para nós que não vale a pena nos apegarmos a essa vida aqui. Não vale a pena, está mais claro. O tempo está acelerado. Ei, querido, já passou um ano de pandemia. Já tem gente fazendo aniversário de um ano que não vem na igreja. Vamos cantar parabéns. Parabéns para você. Vai esperar Jesus voltar. É tempo da igreja despertar que você está plantado no tempo como esse. Esse é o tempo oportuno. Não é para você se esconder, não. Não é para você ter medo da morte, não. Você foi chamado para livrar os que estão indo para a morte. Você foi chamado para socorrer. Você foi chamado para pregar que Jesus Cristo, dá testemunho nesse tempo oportuno, que Jesus Cristo já pagou o seu resgate. Você foi chamado para não mostrar desespero, mas para mostrar paz. Porque o espírito que você recebeu é espírito de ousadia, de intrepidez e de autocontrole. Esse espírito que você recebeu, 2 Timóteo 1, 7. Esse espírito que está em você agora. De autocontrole. De moderação. Amém, amado? Não é de desespero, não. Desespero é da alma. Desespero é dos sentidos. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Amém? Quando bater na porta da sua casa, quando chegar para você um desesperado, mostre para ele quem está a sua confiança. A minha confiança está no Senhor. A minha segurança está no Senhor. Deixa eu te falar uma coisa, todos vão morrer. Ou tem alguém que vai ficar por aqui? Todos vão morrer. Fisicamente, amado, esse é o processo natural da vida humana. Mas espiritualmente, você tem a eternidade com Ele. Se você tem um entendimento eterno, agora se você está fazendo tempo só nisso aqui, fisicamente, querido, todos vão passar pela morte. Jovens, velhos, crianças, adultos. Entende, irmão? Mas espiritualmente é diferente. Aqueles que partem desta vida, espiritualmente com Cristo, estarão com Ele. Mas aqueles que partem dessa vida sem Cristo, você sabe para onde é que ele vai. É para o inferno. Eterno. Então você não pode se calar. Você não pode se omitir. Ei, o espírito que o Senhor nos deu não é espírito de egoísmo. Ele nos deu espírito generoso, de compartilhar a vida eterna.
Ele nos deu do seu Espírito para ser compartilhado com outros. Aleluia. Amém? Você está pensando nisso? Você está refletindo sobre isso? Você vai tomar uma atitude sobre isso? Você vai começar a praticar isso? Ou você vai vir aqui orar na igreja e pedir oração para a igreja e para o pastor só quando a doença chegar na tua casa, a morte chegar na tua casa? Você tem que fazer isso agora. É now. Amém? Não deixa você ser acometido, não. Não deixa você ser vítima para você correr para o socorro, não. Você foi chamado para libertar e socorrer. E não ficar dependente dos 6 horas. Crente, 6 horas por mim? Entenda, eu não estou julgando você nem condenando você. Eu estou falando para você que você tem que crescer. Você tem que avançar. Você tem que sair dessa condição de menininho. Amém? Você precisa se levantar. E avançar naquilo que Deus tem para a tua vida. É isso. Pressão chega para todos e todos nós precisamos uns dos outros. Isso é fato. Mas você não pode ficar acomodado, esperando o dia mau chegar para tomar uma atitude. O Senhor está te dando a oportunidade hoje. Amém? Ele está te dando a oportunidade para você se decidir hoje. O tempo do Senhor está escrito lá em Hebreus capítulo 3. É hoje. O tempo do Senhor é hoje. Amém? Palavra da salvação. Tem alguém aqui hoje que precisa tomar essa decisão de confessar Jesus Cristo como o Senhor da sua vida? Se o Espírito Santo falou no seu coração e você creu no seu coração e você precisa confessar Jesus Cristo como o Senhor da sua vida, declarar Jesus é o Senhor da minha vida. Tem alguém? Pode levantar a mão? Todos já nasceram de novo? Aleluia. Tem alguém que quer receber o batismo no Espírito Santo?